Hoje, no Arq Podcast, a presença da arquiteta Bárbara Fernandes sobre um tema totalmente atual: inteligência artificial na arquitetura. Bárbara, seja bem-vinda no nosso Arq Podcast com esse tema que é tão relevante nos dias de hoje. Sim. Primeiramente, queria agradecer, Sheila, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Agradecer também a Arq Select aí pela iniciativa. Muito legal esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo com os arquitetos. Estou muito feliz de estar aqui. Então, para a gente começar esse bate-papo super especial, que eu acredito que muitas pessoas vão estar ali ouvindo e assistindo para ver como é que podem colocar da sua experiência em prática, né? Sim. Mas antes, conta um pouquinho sobre você, o seu histórico na arquitetura, quando você começou, o seu olhar. Sim. Bom, Sheila, na verdade eu tive uma trajetória um pouquinho diferente do convencional, dentro da arquitetura, porque eu me formei em 2015 e eu não fui diretamente para escritórios de arquitetura. Eu entrei no meio corporativo, trabalhando como arquiteta no meio corporativo. A primeira empresa que eu trabalhei logo que eu me formei foi a empresa BR Malls, que é uma administradora de shopping centers. Hoje ela passou por uma mudança de nome, teve um processo de fusão e tudo mais, mas na época eu trabalhava com aprovação de projetos dentro do shopping, e além disso, além desse convencional, da parte de aprovação de projetos, de inauguração de lojas, eu também fazia uma outra parte que eu considero bem interessante, que me deu bastante bagagem, que é a gestão de terceirizadas, Então eu fazia gestão da empresa de limpeza, todas as facilities que a gente chama, Todas as empresas que precisam existir para aquela operação funcionar, para aquela operação rodar. Então, desde a empresa de limpeza, paisagismo, conservação, enfim. E essa experiência ela foi muito bacana e muito importante na minha vida profissional, porque eu até sempre falo isso para os meus estagiários. Ela me deu uma visão muito ampla de como que funciona uma empresa em si, Eu consegui enxergar desde o micro até o macro. Então, ali dentro das minhas atividades, da minha dinâmica, desde você fazer a gestão para entender qual que é o fluxo que a gente tinha que deixar de colaboradores numa praça de alimentação, até pagamentos assim bem expressivos, que dependiam de mim, da implementação, da implantação da minha parte operacional, para que toda aquela empresa recebesse aquele valor. Então isso foi muito interessante muito importante, na verdade, para o meu desenvolvimento, Eu fiquei nessa empresa por 3 anos. E aí, um belo dia, eu estava numa premiação no Rio de Janeiro dessa empresa. E uma amiga minha, a Karina Bernardes, que inclusive ela é minha cliente hoje, ela me ligou e falou assim: eu preciso conversar com você porque eu tenho uma proposta para você ir para você vir para uma empresa, que eu estou atuando agora, para trabalhar aqui. E eu havia conhecido ela na BR Malls, nessa primeira empresa que eu trabalhei. E daí eu fui meio despretensiosamente para fazer essa entrevista, porque eu estava bem ali onde eu estava bem feliz, por sinal. E era um business completamente diferente, porque dentro da BR Malls, eu atuava dentro apesar de arquiteta, a empresa em si está relacionada ao business do varejo, E essa empresa que eu fui convidada para ir era uma empresa do agro, de defensivo agrícolas. Eu falei, gente, que diferente, mas eu gosto muito de desafio. E as minhas atividades seriam basicamente as mesmas, que é atuar como arquiteta, cuidar de projetos, das obras ali, fazer toda essa gestão e também cuidar de terceirizadas. E acabou que deu certo, eu fui para essa empresa, entrei nesse universo do agro, que inclusive eu me apaixonei e atendo até hoje. Essa parte da arquitetura voltada para empresas do agro. E ali eu tive toda essa bagagem, aperfeiçoando essa bagagem aí que eu já havia adquirido dentro da BR Malls. Só que chegou um determinado momento, meu coração sempre pulsou para a arquitetura, E eu sabia que em um determinado momento eu precisaria ficar somente com a arquitetura. E esse momento chegou ali bem na época da pandemia. E eu continuei aí então eu passei por essa transição de sair dessa empresa que eu estava, continuar atendendo eles como terceirizada, Então atendo eles até hoje, que é a empresa da Má Brasil. E aí foi aí que surgiu o escritório mesmo, o escritório Bárbara Fernandes, Que aí eu fiquei só com a parte de atendimento de arquitetura e saí do meio corporativo mais com essa bagagem.
E uma trajetória, né, tão rica de detalhes e de conhecimentos aí. E já que você trouxe essa questão do corporativo, do agro, conta pra gente como que você tem utilizado, então, já entrando no tema de hoje, a inteligência artificial para os projetos corporativos do setor agro. Bom, Sheila, na verdade, assim, esse tema... Projetos, inteligência artificial e inovação é algo que sempre também pulsou o meu coração. Eu gosto muito, eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, a arquitetura em si. Até eu esqueci de mencionar que esse meu desejo da arquitetura vem desde criança, né? Nunca tive dúvida dessa minha escolha. E aí, quando eu saí para o mercado de trabalho, somado à arquitetura e com essa base nas experiências que eu tive de corporativo, eu identifiquei que a parte da inovação ela é muito necessária para o desenvolvimento de uma empresa, né? Para que você continue evoluindo, continue crescendo. Então, eu sabia que quando esse momento do meu escritório chegasse, era algo que eu queria trazer para o escritório. Essa inovação, essa parte esse tipo de desenvolvimento. E comecei a atender o agro, então hoje eu atendo não só a Adamar, mas algumas outras empresas, né? Bela Agrícola, Bela Sementes, enfim, empresas grandes do agro. E o que acontece? O time de corporativo é muito diferente do cliente final. Eu atendo o cliente final também, né? Projetos residenciais, projetos comerciais. Só que é uma experiência diferente, porque com projetos corporativos, com muitas pessoas envolvidas, você precisa ter um time de resposta muito diferente, muito rápido. E é nesse sentido que a inteligência artificial ela consegue ajudar a gente, para você ter esse tempo de resposta mais rápido. E ele não... As pessoas até perguntam, falam assim... Mas muda alguma coisa em relação à função do arquiteto? A gente nunca vai deixar de ter aquela importância, né? O arquiteto nunca vai deixar de ter aquela importância. Mas o seu tempo de produção, de elaboração, de alteração de projeto, de resposta para o seu cliente fica muito diferente quando você utiliza ferramentas do AI, né? De inteligência artificial. Interessante, Bárbara. E aí, com esse contexto, você acredita, né, que seu escritório, neste momento, está em expansão, em crescimento, né? Que, com esse crescimento, você vai precisar, com a inteligência artificial, de mais pessoas, ou você acha que serão menos pessoas, mas pessoas mais estratégicas? Qual que é o seu olhar em relação a isso? Eu acredito muito nessa segunda opção, né? Não é a quantidade, mas são as pessoas certas e que tenham interesse nesse tema também. Porque você precisa... não é tão simples igual as pessoas imaginam, né? Até as pessoas falam, a inteligência artificial, ela resolve todos os seus problemas. Não, você tem que saber usar ela de forma bem estratégica, como você falou. Então, hoje eu estou no processo de expansão de equipe. Esse ano de 2023, eu fui para o escritório físico, né? O que já era um sonho de longa data. E com 5 meses de escritório, a gente já até brinco com o pessoal. Fala, a gente atingiu a capacidade máxima do escritório, já precisamos mudar. E o volume tem crescido muito. E a inteligência artificial, ela requer algumas... Ela é bem específica em relação a softwares, a entendimento de projetos, de processos. E as pessoas precisam... O seu time precisa estar alinhado e interessado em aprender isso, né? E você percebe resistência da equipe, né? Não falando somente da sua, mas das pessoas de estarem utilizando essas ferramentas para otimizar o trabalho? Olha, Sheila, é bem interessante porque a minha equipe é apaixonada por esse tema, assim como eu, né? Essa geração mais nova, eles já veem isso um pouco no DNA. Eu brinco que durante a faculdade, esses softwares que eu utilizo hoje, eu já tinha algum tipo de contato. Porém, eu fui aprofundando o assunto e trazendo outras coisas também, outros softwares novos, mas a minha equipe contribui muito para a implementação dessa inovação. Então, vou exemplificar para você. A primeira transição que eu passei foi do software principal que a gente usa para concepção de projeto. Então, eu utilizava AutoCAD e SketchUp, como todos os arquitetos, e aí a gente passou para o processo de migração para o ArchiCAD, que é uma plataforma BIM, né, que a maioria dos arquitetos conhece, não é tanta novidade assim, mas muitos ainda têm resistência em fazer essa transição. E a minha primeira estagiária, a Júlia Molina, que está comigo desde o comecinho, que um dia virou para mim e falou, a gente precisa atualizar o escritório, a gente precisa implementar, porque isso vai acontecer em algum momento com todo mundo. E a gente não queria demorar muito para fazer essa implementação, né, para o escritório não ficar obsoleto.
No começo eu mesmo tive um pouco de resistência, porque é um processo demorado de implementação. É a mesma coisa de a gente sair ali da prancheta para ir para o AutoCAD. Então a gente saiu do AutoCAD, que a gente já estava acostumado, para ir para essa plataforma que tem todas as suas particularidades também. Só que a possibilidade que esse programa traz para você em relação a ferramentas, em relação à produtividade, agilidade de processo, agilidade de entrega. É engraçado que às vezes os meninos lá no escritório, quando a gente descobre alguma coisa nova, alguma ferramenta nova, eles mesmos ficam empolgados. Falam, nossa, olha o que eu consegui fazer e tal, olha como ficou legal esse diagrama. Então, a gente se empolga, né, com esse processo. E foi a Júlia que me ajudou a identificar até essa visão. Ela que abriu o meu olho e eu falei, não, então tá bom, já que a gente precisa passar por essa mudança em algum momento, vamos fazer isso agora. Então, durante o ano de 2023, a gente fez essa transição para esse programa, que foi extremamente importante. E hoje o time todo, ele tá comprado com essa ideia e eles gostam muito dessas possibilidades que a inovação e a inteligência artificial traz para o escritório como um todo. E que sorte a sua, né? De ter esse time tão Sim. engajado relacionado a isso. Sim. E o profissional que está entrando no mercado, né? Ele tem que buscar isso por conta própria, já que eu acredito que ainda, né, a grade curricular das faculdades não tem isso muito no seu currículo, né? A gente pode falar do ano atual que a gente está. Qual a sua visão em relação a isso? Olha, Sheila, eu acho que a universidade ela já traz um pouco, ela dá uma pincelada, mas como o curso de arquitetura ele é um curso muito pesado no sentido de conteúdo, cabe muito ao aluno, né, o interesse do aluno em se aprofundar e em pesquisar. Porque tem muito material no mercado, é um universo muito abrangente. Então, a faculdade não consegue trazer tudo. Eles pincelam algumas coisas. Até na minha época, quando eu ainda estava na faculdade, eu já tinha ouvido falar do ArchiCAD, só que ainda era algo assim muito distante. E hoje já é muito presente. Os principais escritórios hoje de São Paulo e das grandes capitais, eles já utilizam as plataformas BIM. E não só para arquitetura, mas para você fazer a compatibilização de projeto com os demais projetos complementares, estruturais e tudo mais. Os escritórios de engenharia também têm mudado por essa questão de produtividade, agilidade de processo. Então, até na compatibilização do projeto, a gente precisa se atualizar para não ficar obsoleto, né? E a visão do IA agora, né, em relação aos clientes? Né? Porque eu vejo que tem ainda muitos paradigmas em relação a isso, né? Você que utiliza, pessoas que utilizam hoje, vê que não é o IA que vai fazer tudo sozinho. Ele vai agilizar o processo, né? E vai minimizar ali algumas etapas. Algum cliente já questionou você que, então com a inteligência artificial eu consigo fazer o meu projeto? Como é que é isso? Olha, é bem engraçado porque assim, os clientes que já tiveram a experiência com a inteligência artificial dentro do escritório, mais especificamente o VR, né, o óculos de realidade virtual que a gente pode falar um pouquinho, eles ficam encantados. Por quê? Hoje, a gente já tem há bastante tempo no mercado a questão dos renders, né? As renderizações. E o render, ele consegue trazer de uma forma muito fiel e muito realista para você a questão de acabamentos, de iluminação, de texturas e tudo mais. Aonde que ele trava? Na questão espacial, que é o que, propriamente dito, o óculos de realidade virtual que a gente começou a trabalhar recentemente, permite você ter essa noção de espaço. Então, não tem pessoas que não têm muito noção, né, espacial, que são 2 metros, isso é muito, é pouco. E esse óculos, como ele é um equipamento, uma ferramenta totalmente imersiva, você está dentro do espaço, ele traz esse 5D que a gente chama, que é algo que a imagem estática não traz. Porém, o que essas ferramentas elas não permitem? Não é que elas não permitem, qual que é a limitação? Elas estão sob o nosso comando, então elas precisam que alguém dê o comando para que elas funcionem. Ela vai auxiliar ali em relação à otimização de tempo e produtividade. Mas toda essa nossa parte de
imaginação, de criação, a parte analítica, estratégica que está por trás do arquiteto, isso ela não vai... A inteligência artificial, pelo menos hoje, ela ainda não tem essa possibilidade, né? Ela consegue trazer mais possibilidades, ela consegue fazer atualizações de projeto, por exemplo, de forma mais rápida, trazer uma experiência para o cliente mais imersiva, então trazendo essa sensação 5D, essa experiência mais imersiva, mas toda aquela parte... da imaginação mesmo, da criação, de você entender o seu cliente, entender o que ele precisa, essa parte mais humana. A inteligência artificial dificilmente vai conseguir substituir isso. E eu acho que hoje, aproveitando para falar isso, que eu acho muito importante, esse é um grande desafio, até dentro do escritório mesmo. Eu sempre tento equilibrar. Porque apesar de ser um conteúdo, um universo muito maravilhoso, e que eu acho que é a tendência do futuro, a gente nunca vai substituir a inteligência artificial pela experiência humana, né? Pela troca humana, por esse contato. Então, a gente precisa saber equilibrar isso e usar ela a nosso favor. E não deixar com que ela domine a gente, né? E até o slogan do escritório que a gente usa é: o nosso sentido é fazer sentir. Então, eu acho que essa é a principal função do arquiteto. Você trazer sentido para aquele espaço, você trazer sentido para aquela família, para aquela empresa, você gerar aquela identificação com o espaço, e isso dificilmente uma inteligência artificial vai conseguir chegar nesse nível de especificidade, sabe? Que lindo, né? E como é que a gente pode atrelar tanto esse seu lado do olhar, né? De humanizar mesmo, de entregar projetos com sentidos, mas com a tecnologia, Sim. né? Acho que foi a tradução perfeita aí. Agora, eu acredito que as pessoas estejam curiosas para saber quais são as principais tecnologias que você utiliza no seu escritório para otimizar e para ajudar nesse momento aí de expansão. Conta pra gente. Sheila, hoje... a gente está em fase de implementação de novos softwares, mas basicamente a gente passou por esse processo de migração de AutoCAD e SketchUp para a plataforma BIM, do ArchiCAD, que ele é um processo, ele é uma ferramenta que integra, né? Planta, corte, elevação, perspectiva, ele faz... As alterações são feitas de forma simultânea. Porque antes, quem arquiteto sabe, e às vezes o cliente pediu uma alteração, e é uma coisa simples, né? Uma alteraçãozinha. Mas isso demandava muito tempo, porque uma alteração que você faz, você precisa compatibilizar em todos os projetos, na perspectiva, na imagem, no render. E a plataforma BIM, ela permite que você faça isso... Você fez uma vez, você já atualizou todos os seus processos, todos os seus projetos, o seu render, a sua perspectiva. Então, otimiza muito tempo. Tem até um artigo que eu estava lendo semana passada na internet, que ele fala que um arquiteto que utiliza a inteligência artificial ao seu favor, ele equivale a 5 arquitetos trabalhando. Então, é uma otimização de tempo fantástica. E além do ArchiCAD, a gente também não é tão novo assim, mas a gente também já trabalha com um iPad para levantamento ao invés da prancheta, né? Então a gente consegue fazer os mapeamentos ali, as anotações, tudo pelo iPad, depois fazer a transferência. Isso também otimiza um pouquinho ali a nossa rotina, o nosso tempo. Além disso, a gente está no processo de migração, de renderização para programas que a gente chama real-time, né? Que são renderizações ali automáticas, também acelera o processo de alteração quando o cliente pede. E a cereja do bolo, que é o óculos de realidade virtual, que é totalmente imersivo, esse que a gente começou a trabalhar agora, que proporciona um plus, assim, uma experiência muito, muito bacana para os clientes. Os clientes que já viveram isso, é muito engraçado ver eles utilizando, assim, a empolgação que eles ficam, né? Porque você está naquele espaço. E eu acho que isso é uma tendência de mercado, assim, hoje ainda, de uma certa forma, aqui em Londrina ainda é uma novidade, mas eu acho que daqui a pouco vai ser totalmente necessário, né? Bárbara, então, para fechar esse bate-papo super especial, repleto de conteúdo importante, qual conselho que você dá, né, o olhar para quem está entrando no mercado de arquitetura, para quem está estudando e que com certeza se inspirou aí, né, nas dicas que você deu, nessa experiência que você contou do seu escritório? Conta pra gente, então, dá esse recado, dá esse conselho para quem está entrando no mercado. Olha, Sheila, eu acho que é muito necessário, porque as pessoas falam, a inteligência artificial ela vai chegar. Não, ela já chegou há bastante tempo. A gente que ainda não está totalmente adaptado a ela, né? Mas eu acho muito importante
não só os profissionais eles se atualizarem em relação a isso e ter esse entendimento que isso é uma melhoria de entrega para o seu cliente. Porque hoje as pessoas, o que a gente tem de mais precioso na nossa vida é o tempo, né? Até a gente tava conversando, nossa, como tá passando rápido, como a gente tem essa escassez de tempo. Então, quando a gente consegue otimizar isso a nosso favor, isso não vai substituir de forma nenhuma o nosso processo criativo, é só uma questão de otimização de tempo, por que não utilizar? Às vezes a gente fica resistente, porque exige esforço, exige toda uma adaptação, mas que é necessária. E acredito que se a gente não fizer isso, a gente vai começar a ficar para trás. Daqui a um tempo, se você pensar, o cliente, se ele um cliente que quer fechar um projeto hoje, se for um escritório que faz todo o processo do começo ao fim totalmente à mão, ele vai pedir um prazo maior, né? Vai pedir o prazo pelo menos aí o dobro do que eu pediria. O cliente não vai querer esperar, né? Então, isso já gera um desinteresse do cliente imediato. E até os próprios colaboradores. O aluno vai sair da faculdade e vai procurar um lugar para trabalhar. Falando em relação à equipe. Ele vai, será que procurar um escritório que está mais atualizado em relação a isso? Ou um escritório que ainda é meio old school 100%, né? Porque eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que manter no escritório. Esse processo criativo, o croquis, essa questão à mão, ela não vai desaparecer. Isso é necessário também. Mas a gente precisa aprender a conciliar essas duas coisas para não ficar obsoleto. E ter esse equilíbrio que eu falei para você, da gente aprender a usar a tecnologia, mas não deixar com que a tecnologia substitua as conexões humanas. A gente tem que manter isso muito forte. Até eu tento me policiar, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia. Então, eu, por exemplo, quando vou conversar com as pessoas, eu tenho o hábito de colocar o meu celular para baixo. Porque ficar vendo as mensagens chegando ali, cliente, fornecedor, isso me dá um pouquinho de ansiedade, eu quero responder na hora. Pra gente não perder isso. Nada, na minha cabeça, assim, nada substitui. A tecnologia, ela tá ali ao nosso favor para otimizar as nossas produções, né? Para deixar o nosso processo mais rápido, para ganhar tempo. Mas nada vai substituir o contato humano, as conexões humanas e a sensibilidade que o arquiteto tem que ter para interpretar o cliente. Isso é algo que a máquina também não faz, né? Às vezes o cliente chega ali no seu escritório e você entender na essência o que ele precisa, o que ele almeja, o que ele quer. Essa particularidade, porque eu não vejo a arquitetura como uma produção em série, que a gente sai replicando, né? Eu pego aqui, eu vou fazendo igual como algo estritamente comercial, pensando só no retorno financeiro, que é extremamente necessário. Mas eu acho que está muito além do retorno financeiro. A gente está lidando com sonhos, com expectativa, com todo um planejamento, com rotinas diferentes de vida. Isso pensando tanto no âmbito residencial quanto no âmbito corporativo. E essa interpretação, essa sensibilidade do cliente, isso é algo que é do ser humano mesmo, né? Então, conciliar essas duas coisas, a inteligência artificial ao seu favor e manter a conexão humana, eu acho que é o principal desafio daqui para frente. Bárbara, eu agradeço em nome do ArcSelect, né, a sua presença hoje aqui no nosso podcast e por estar com a gente aí nesse projeto incrível. Eu que agradeço, Sheila. Muito obrigada.